Olá, pessoal. Só um instante aqui. Eu achei importante, eu estava lendo um pouco das cartas de Cristo, que fala sobre o ego, né? Esse trecho que eu estou lendo, achei muito interessante passar para vocês, comentar alguma coisa. Então, eu vou baixar a telinha. Aliás, baixar não, subir a telinha para ler. O título vai ser o seguinte: o ego é terreno, ou seja, o ego é da terra. Foi o que eu entendi, né? Bom, então, deixa eu subir aqui a telinha. Então, Jesus Cristo está dizendo nas cartas que ele transmitiu à canalizadora lá no ano, alguns anos atrás, no ano tal, né? Então, eu vou ler aqui. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade. Você sabe que nós temos o eletromagnetismo, né? O impulso do movimento contínuo, aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas, que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Quem acha que as plantas, árvores, todo tipo de vegetação não tem inteligência, tá aí, né? Porque a partícula do Criador, o fator do Criador, está em tudo, né, gente? Bom, então vamos lá. Eu parei aqui nas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Esse é um movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação. Ligação, desejo, é aquela vontade, aquele sentir, né? Aquele sentir de desejo. E de se ligar a isso. Portanto, a planta, aqui no caso, a planta está querendo se ligar àquela energia do sol porque ela sabe que vai fazer bem a ela, né? Bom, continuando. Bom, esse é um movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação, desejo, na consciência da planta, que permite que ela cresça, desfrute do calor do sol. O ego, em todo ser vivo, é unicamente o assento da consciência terrena. Ele, de maneira nenhuma, se assemelha à realidade divina que constitui o espírito, a alma. O impulso egóico do ego, o impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena, ou seja, a esta terceira dimensão. E está voltado exclusivamente para conseguir o que quer
para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. Para lembrar, a primeira forma de vida neste planeta, nesta terceira dimensão, neste planeta Terra, foi a ameba. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. É nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo, na atualidade, se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Criador. Elas analisam as atividades de diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para a sua subsistência, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como então o Criador pode ser um Criador de amor? Esse é um dos mal entendidos e crenças que eu gostaria, o Cristo está falando, hein? Não sou eu não, hein? Esse é um dos mal entendidos, diz o Cristo, né? E crenças que eu gostaria de desfazer. É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo inteiro tem em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas a força vital divina que é do Criador, né? Que inspira e respira através de toda a criação. Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram o seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço dos cientistas no qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Gente, como já foi explicado na ciência espiritual da criação, aqui, ó, movimento e a ligação das partículas elétricas. Fator é uma partícula. Elas são elétricas e tem magnetismo também. E elas se unem para começar a fazer uma criação, né? Através das partículas do Criador. Ele aqui fala partículas, a criação tem vários nomes, é centelha, partícula, fator, é tudo uma coisa só, são sinônimos, né? Então, o que ele está falando aqui acontece, essa frase é o que acontece na criação, que é explicado na ciência espiritual da criação. Bom, então, o movimento é a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto o impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda a substância que há em todas as coisas do universo. Claro, né, senhores? A substância de uma planta é diferente da substância do animal, embora o animal tenha também substâncias do que se formou a planta. A planta tem substâncias também do mineral, dos elementares, depois vem os elementares do animal, que também terá a substância de todas elas, desde o início. E nós, humanos, temos
as substâncias, os elementos de tudo que foi criado inicialmente. Minerais, vegetais, plantas. Vegetais eu falo de uma maneira geral, né? Qualquer tipo de plantas, ervas, coisas para comer, né? Cenoura. Nós temos o ser humano, desde o início da criação, ele tem tudo isso dentro dele. Dos animais, dos elementais, etc, etc, etc. Tudo unido, uma mistura, né? Uma mistura de tantas coisas, porque o que é que nós precisamos dentro de nós? Nós temos alumínio, cobre, ferro, que a jaca tem zinco, me lembrei, a jaca tem zinco, nós também temos. O chá preto tem cobre, nós também temos. Ferro, né? Ferro, do minério de ferro nós temos, etc, etc, etc. É só raciocinar, porque quem fez o ferro, o cobre, o zinco, a prata, o ouro, etc, 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 foi o mesmo que nos criou. Ele fez esses elementos para depois formar também a matéria, né? Que precisa disso tudo. O espírito é formado de vamos dizer, centelhas, fatores, ondas eletromagnéticas. Então, ele vem magnetismo, eletricidade. O nosso cérebro, ele tem eletromagnetismo. Tanto que as pessoas que aprendem a hipnotizar conseguem hipnotizar a outra, mesmo até a distância. E o cérebro emite ondas que vai lá. Bom, continuando. Já falei muito. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade de seu próprio ser. Vamos lá? Agora vamos destrinchar essa frase aqui. Então, o criador primordial para criar, ele usa o quê? Uma ferramenta, que é o ego dele. Então, ele quis produzir a individualidade dele. Então, nós temos no universo várias individualidades, né? E isso ele fez a partir da unidade de seu próprio ser. Portanto, ele é o pai, mãe, criador primordial, ele pode ser uma luz imensa, mas ele é né? Aí, ele quis se individualizar, várias, né? Porque cada um de nós é uma individualidade do Criador. Cada animal é uma individualidade do Criador. Está aqui dentro a partícula, o fator dele. Então, Cristo diz o seguinte, o Jesus, né? Jesus Cristo. O que estou dizendo será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas, aos espíritos daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta e, mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente
ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina, ou seja, ele quer dizer da mesma fonte do Criador. Algumas psíquicas são capazes, graças aos seus campos mentais e emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos do espírito proveniente da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos, onde as espécies evoluíram até ao ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons, palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pôde penetrar na consciência egocêntrica. A psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? Etc. Senhores, porque até no Evangelho fala, né, que nós somos criados ignorantes. Ignorantes e... eu não lembro o resto, mas... Então, a gente vai evoluindo. Então, mineral, plantas, uma outra planta, uma outra planta, uma outra planta, uma outra planta, uma árvore, etc. Pronto, evoluiu para um animal, um gato, um cachorro, um urso, um lobo, um leão. Evoluiu, vai ser um elemental. Evoluiu mais ainda, vai ser um ser humano. Muito rude. Aí passa a ser um ser humano totalmente ser das cavernas. E aí vai evoluindo, 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 evoluindo. Evoluindo até chegar a ser um Jesus Cristo. E o Jesus Cristo continua evoluindo, 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 até chegar a um ser mais alto que ele. E quando ele chegar a ser um ser mais evoluído que ele, mais alto, né, evoluído, aí vai evoluir mais. Seres evoluem de tal maneira que chegam a ser um sol. O sol, nosso sol, o trono das 7 encruzilhadas, que é o nosso sol, ele é um ser, mas ele é um ser com tanta potência, né, que ele expele aquelas, e vai expelindo as partículas. E essas partículas, elas vão formar coisas por aí, né, vidas. E elas abastecem os seres aqui, nessa dimensão. Bom, eu acho que em outros planetas devem ver o Sol, né? Eu não sei, né? Mas deve ver. Porque o Sol não pode ser visto ao mesmo tempo por todo o planeta. Porque ele vai tirando. Translação, movimento de translação. Assim, ó.
girando assim. Ele gira, isso é contínuo, mas tem esse movimento, o qual faz com que lá no Japão, a essa hora é de dia, aqui é de noite, aqui é... Deixa eu ver. 23 horas e 3 minutos. Lá é 11 horas, né? Da manhã. Então, nós falamos muito errado. Ah, o sol se escondeu, o nascer do sol. Não é o nascer do sol. O sol está sempre ali. Mas é o girar, é o translar da Terra que faz o amanhecer e o entardecer. Não é o sol está ali, ele está sentado ali. Lembra lá na Bíblia? Assentado, os tronos assentados e tal. Ele está assentado ali. Ele não sai do lugar. É a terra que vai. Bom, deixa eu ver aqui. Continuando a leitura. Quando isso ocorre, vocês já se perderam essa hora. Então, vamos fazer a pergunta. Vou ler o pedacinho anterior. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias, pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras. E onde o desenvolvimento espiritual da psique pôde penetrar na consciência egocêntrica, a psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? Quando isso ocorre, a alma, ou o espírito, né, está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte de seu ser, a qual sabe, por instinto, que existe e que é seu verdadeiro lar e lugar de descanso, o anseio oculto, mas permanente, da alma de reunir-se com a fonte de seu ser, pode então ser sentido pela psique, certo? Se há pessoas que nunca alcançaram esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais, emocionais de seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão que, quando outras pessoas fazem perguntas como começou a vida? Existe o Criador? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego do incrédulo e daquele que não é um buscador, consciente apenas de sua própria onipotência, se propõe a refutar que exista alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma, do espírito, retransmitida pela psique, e a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material que representam a sua única segurança. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais, emocionais, eletromagnéticas do ego, e a mente humana permanece convencida de que o espírito não existe e que a dimensão terrena da existência é a força vital, física, são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas, a vida em geral é cheia de estresse, uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energia oriundos da comida que põe em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não
da fonte de toda a vida. Eu não sei se ainda existe, mas no passado existiram pessoas que se alimentavam da energia do sol. Agora, eu não vou dizer para fazer, porque o sol está queimando muito, né? Mas se a gente... Eu já fiz algumas vezes, depois deixei para lá. E dá para sentir uma energia e tanto. Ficamos assim, voltadas já para o sol, olhos fechados, senão pode queimar a retina, queima, né? Fica cego. E respira pensando no sol, né? Profundamente, devagar, respira, 1, 2, 3, quantas vezes quiser. E então, ao final, você vai se sentir muito bem. Eu, quando algumas vezes fiz isso, quando com os meus olhos fechados, na minha mente eu via assim, tudo vermelho. E quando eu abria os olhos, eu via tudo azulado, um azulado lindo, lindo. Porque o sol não é vermelho, hein, gente? O sol não é vermelho, o sol é quase uma prata. Então, há pessoas que no passado conseguiam só se alimentar do sol, sem comer. Meio estranho, porque sem comer, mas eu acho que deveria comer alguma coisa, porque senão o estômago ia colar, né, um no outro. Eu acho que isso aí não está muito bem contado. Eu acredito que se alimentassem da luz do sol, mas teriam que comer alguma coisa e beber água também, né? Beber água. Eu, por exemplo, se eu ficasse perdida numa floresta, num lugar ermo, e se estivesse vendo onde o sol está, e não tinha nada ali para comer, aí eu ia, certamente eu ia, né, experimentar fazer isso para ver se dava certo, porque já que eu ia morrer de fome, então eu faria. Ou no naufrágio também, pessoa no naufrágio, né, se concentrar, fechar os olhos, ver o sol tá vindo de onde. Mas às vezes no naufrágio a gente nem vê o sol, sabe? No mar, né, no alto mar, no oceano, ele está para o outro lado, está muito, muito distante, né? O mar é muito distante. Às vezes ele está aqui e não está vendo, porque o sol está mais para lá. Ou ele está para lá e o sol está para esse lado, está para o outro lado. Então fica aí essa dica. Bom, então deixa eu ver aqui. Continuando, então, a leitura. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o seu ser, você também tira a sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas, que quebram a comida em uma forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma, do espírito, combinadas com as radiações da consciência conhecimento, porque a consciência tem conhecimento, porque a consciência é do Criador que está em nós, da partícula. Da consciência, conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental elétrico da entidade de seus impulsos emocionais magnéticos de ligação e rejeição. Lembra os fatores, quando eu expliquei lá nos outros vídeos? Vem uma partícula, vem a outra, na formação do planeta Terra, lembra?
aquele caldo de partículas, de fatores. Aí uma batia na outra, rejeitava, aí pá, subia. Aí quando descia já vinha mais, esfriava e fazia o solo da Terra. Aí vinha outra partícula zanzando para lá, zanzando para cá e pá, bom, se atraiu por aquela outra, então ela fica ali. Aí vem uma outra, se atrai por aquelas duas, vai formando alguma coisa. A outra chega lá naquele montinho, tem rejeição, bate numa, explode, vai embora, vai lá para cima, depois volta e vai acabar formando, ajudando a formar a superfície da Terra. Então, tá aí. Então, ligação e rejeição. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos, sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal. Se está em harmonia com as radiações da força vital, da inteligência e amor divino, ou em conflito com eles devido aos impulsos autocentrados do ego. Falando de uma outra maneira, vou abaixar porque eu... só um instante, eu vou anotar aqui. Página 169. Falando de outra maneira, o que ele quer dizer? Se você tem pensamentos bons, segue o amor incondicional, segue o que o Criador ensina, ensinou através do Jesus Cristo, aí vai tudo bem, né? Nosso organismo funciona bem, somos pessoas calmas, mas se a pessoa entra em conflito, fica. Ora está na luz, ora está nas trevas. Daqui a pouco diz, não quero mais, eu vou ser luz. Mas daqui a pouco ele vê uma notícia na televisão, aí diz o seguinte, é isso mesmo, tem que matar, tem que esfolar. Pronto. Já saiu da luz e foi para as trevas. Aí começa, vai lá, comenta com o vizinho, amigo, e começa a falar essas coisas, aí começa a atrair, né? A atrair os seres das trevas. Tem que seguir o que você escolher tem que seguir. Tá? Se você ficar bombeando para um lado e para o outro, é as trevas que você vai seguir. Mas quando você decide seguir a luz, é aquilo que você tem que seguir. Você não pode resvalar, não. Tá? Senão, assim, ó, de trevosos em cima da gente. Senhores, é só isso por hoje. Até o próximo vídeo. Procurei falar mais alto, espero que tenha tido resultado. Tchau.